Fala galera, chegamos ao 10º episódio do nosso podcast Papo Galado. Adivinha, sobrou apenas o nosso primeiro e fiel patrocinador, Senzala Casa Show. Então, antes de a gente apresentar mais um convidado muito especial que deu uma presença aqui com a gente, vamos exibir aquele videozinho que vocês já conhecem do Senzala Casa Show. Boa noite, venham a Senzala Casa Show. Aqui abrimos de segunda a sábado a partir das 19 horas. Vem comigo. Senzala Casa Show, a casa do amor real. Venham conhecer nossa casa. Nosso bar, nosso palco, nosso lounge. Aqui a programação é diária. Várias coisas para você se deleitar. Venham a Senzala Casa Show. Venham ao nosso lounge. Para vocês desfrutar de uma boa conversa, tranquilamente, ok? Senzala Casa Show, a casa do amor real. Já tivemos aqui padre, cantor, cantora de forró, terapeuta tântrica, o secretário de cultura, nossos irmãos gêmeos Augusto e Ângela, que nos rendeu uma repercussão muito boa para o canal. Tava faltando alguém do teatro, e esse cara representa muito. Dramaturgo, ator, roteirista, César Ferrari, muito obrigado pela presença. Ô Sérgio, eu que agradeço a presença, a oportunidade aqui no Papo Galado. Uma honra, uma felicidade. César, antes da gente começar a falar da nova peça, que foi um estrondo de sucesso, tão lotado, eu quero que você me confirme uma lembrança que eu tenho, de uma história que eu tenho com você que você nem sonha. Aos meus 10 anos de idade, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos. E, salvo engano, eu sentei ao seu lado no avião. Você tem quantos anos? Não, foi não. Eu sou de 74, inclusive vou fazer 50 anos agora, no mês de maio. Então, com 14, 15 anos, você não fez a viagem para os Estados Unidos? Não, isso, 14 anos eu estava enterrado em Mossoró, vivo com o pé na areia, com o nariz escorrendo, eu acho, ainda brincando lá, nem sonhava em sair nem da cidade, quanto mais do estado, menos ainda do país, né? Mas, rapaz, agora eu tenho um layout muito... O pessoal disse que eu pareço com o padre Marcelo Rossi, o pessoal disse que eu pareço com câmera de Seinfeld, com Fred Mercury, então eu acho que esse layout aí, enfim. Porque assim, quando eu vi já como jornalista, bem depois, né? Conheci seu trabalho, eu disse, rapaz, eu lembro desse cara de algum canto. Claro, aí eu não sei se você se lembra desse, mas você foi meu professor. Sim, não, aí porque assim, a gente o aluno lembra do professor, o professor nem sempre lembra do professor dos alunos. Não, eu lembro que é isso, Sérgio, lembro pra você, parceiro. Lá na UNP, isso. Coisa o quê? De 2002, 2003, era professor de mídias sociais, alguma coisa assim. Toda a parte de tecnologia, assim, desde produção gráfica, novas tecnologias em comunicação, Acho que era isso. Design gráfico, tudo que era relacionado assim a recém-surgida ou em franca ascensão internet, eu respondia, depois veio o professor Geider também. Dei aula 7 anos, acho que foi de 2000 até 2007, tanto no curso de Publicidade e Propaganda, quanto no curso de jornalismo, que era o seu curso, e tinha também o de relações públicas, eu acho, na época. Tinha lá, né? No mesmo prédio, lá na Nascimento de Castro. É isso aí. Acho que era uma onda dessa mesmo. E eu lembro que você disse assim, você pediu uma resenha bem curta, você fez questão de dizer assim, bem curta, um parágrafo, alguma coisa assim. Não invente de fazer nada muito elaborado do filme Clube da Luta. Cara, quando eu vi esse filme, eu achei fantástico. Fantástico. E eu pensei que tinha entendido todos os simbolismos, tudo que o filme quis passar. E aí você fez, quem fizer muito elaborado, que seja um negócio muito bom, senão vai cair a nota. Aí eu, metido, fiz e ganhei um 3, valendo 10. Rapaz, pois então eu quero aproveitar a oportunidade para lhe pedir desculpa, porque eu acho que... Não, mas é sério, Sérgio, porque eu acho que eu passei por tantas mudanças assim de pensamento, de entendimento de mundo de lá para cá, que
Eu acho que dificilmente eu repetiria as mesmas opiniões. Não que o que eu disse naquela época fosse inválido ou fosse um absurdo, mas é porque eu acho que hoje eu vejo até mesmo a leitura artística de uma forma muito diferente. Eu acho que você querer imprimir uma visão una, né, ou querer determinar a leitura de uma determinada pessoa sobre uma obra, eu hoje acho isso assim quase uma violência. É isso que eu quero dizer. Acho que você não merecia um treino, acho que você merecia mais. Mas só de ter me apresentado no filme foi muito massa. E eu não fiquei em recuperação. Eu passei o curso todo disso, só fiquei em recuperação no Mafezoli. Eu lembro Aquele do infeliz. Mafezoli. Eu lembro do Mafezoli. O caba chato. Enfim. Mas passei por médio em todas as outras disciplinas, inclusive na sua. Ainda bem. Mesmo com esse trezinho. Ainda bem. César, e assim, nessa época, 2002 ou 2003, 2004, acredito, o Klaus já tinha surgido, que completou 30 anos recentemente, né? Já. Então você nessa época dividia então, a atividade de professor com o Klaus, né? Como é que você Isso. passou a viver só do teatro? Rapaz, essa minha jornada com os clowns, que durou 24 anos, ela começa em 93 e ela só é interrompida, até hoje, lógico, mas eu me afasto do grupo em 2015, 2016. E durante esse período, a gente teve vários estados e estágios de existência, né? Esse aí, sem dúvida, eu acho que foi o mais crítico deles, porque o grupo, os seus 10 primeiros anos, ele se dá dentro de uma relação completamente amadora. A gente fazia por amor, era muito tranquilo, todo mundo dividia. Como é que foi esse começo? Foi no Colégio Objetivo, eu acho que ainda existe o Colégio Objetivo até hoje. Na época era um colégio que tinha uma quantidade significativa de alunos. E aí um professor de literatura chamado Marco Aurélio desafiou a gente a fazer uma peça de teatro para enriquecer o currículo e falar sobre as escolas literárias brasileiras. E no ano seguinte ele montou uma peça de Shakespeare. E depois o professor disse, não, minha brincadeira é só dentro da escola, assim, dentro de um projeto curricular. Mas aí a galera que fez disse, não, professor, agora a gente quer continuar. E o professor seguiu dando a disciplina de literatura dele e o grupo surgiu daí e se manteve por conta própria. Quem eram os fundadores? Os fundadores foram vários, mas que se perpetuaram por mais tempo. Renata Kaiser, não sei se você conhece, Fernando Yamamoto, que segue até hoje, diretor, e eu acho que eram esses, assim, da época que se duraram por mais de 10, 15, 20 anos, fomos nós três. Renato hoje mora na Itália, casado com Roberto Taufik, grande músico, né? E Fernando segue, tocando o grupo. E a gente acabou, num determinado momento, saindo e fundando a Casa do Zoé. Mas essa época aí que você falou foi uma época bem difícil, porque foi uma época que a gente percebeu que dava para viver profissionalmente da arte, decidimos pactuar, mas aí esse período de transição ele não é tão simples e fácil, né? Então, era justamente nesse período aí onde eu estava dando meus pulos e minhas voltas para poder gerenciar as duas coisas. Mas acho que em 2006 eu organizei minha vida completamente e passei a me dedicar só aos Klaus e Shakespeare. E desde lá até hoje, minha dedicação é apenas para a parte artística. Uhum. Assim, no início do programa, eu até ia dizer dramaturgo, ator, roteirista, ator global. Mas eu não sei se a pecha de ator global soa como pejorativa, às vezes, para alguns. Não, eu sou muito tranquilo. É uma coisa. Não deixa de ser um reconhecimento, um ator no rincão aqui esquecido desse pedaço de Brasil, ganhar um espaço tão bacana como na poderosa Rede Globo, né? Já tem uns 8 programas lá, uns 8 trabalhos lá já na Rede Globo. Enfim, você encara isso como reconhecimento? Como é que você vê isso? Eu sou muito tranquilo e pragmático com relação a vamos dizer assim, a essa tentativa de imputar o título. Embora eu digo com muita tranquilidade, eu não sou um ator global porque eu não tenho um vínculo contínuo com a emissora e eu tenho também uma quantidade de afazeres
Paralelos. Então, assim, digo isso não é por aceitar ou por não aceitar ou nem por aceitar. Eu digo isso por uma condição de justiça, o que é correto. Eu não me acho, mas inevitavelmente você chega em muitos lugares lá e as pessoas lhe tratam dessa forma. Cara, é assim. Eu acho que eu acho que o ator ele tem fome de experiência, de aprendizado, sabe? E a oportunidade de ter ido na Globo algumas vezes, e se me chamarem de novo eu vou novamente, eu acho que é algo muito interessante, é uma experiência que de coração eu desejo para todos os atores, assim como eu desejo cinema também, assim como eu desejo uma experiência de teatro continuada, firme, potente, porque tudo são repertórios de aprendizado. E não vou ser injusto e negar que o fato da gente ter ido na Globo nos abriu muitas portas. Porque você tem diversos tipos de público, Sérgio. Você tem aqueles iniciados em teatro que compreendem um escalonamento de profundidade artística, né, entre diversas instâncias, o que é você fazer uma peça, o que é você fazer uma novela, o que é você fazer um filme, o que significa o trabalho de cada um, mas existe um grande percentual geral da população que lhe valida no lugar da televisão, só lhe valida após o lugar da televisão, né? E eu não vou mentir, assim, isso de alguma forma se reverteu sim em benefícios e alguns espaços a mais para que a gente conseguisse patrocínio, para que a gente conseguisse recursos, para que a gente conseguisse oportunidade de circulação para o meu grupo de teatro. Eu acho que a benesse e a desvantagem de cada experiência, eu acho que vai muito do que você colhe e você tira. Eu adorei todas as minhas experiências na Globo e, honestamente, sou doido para voltar sempre que me chamam. Como é a experiência lá com esses atores mais É muito variado. Ramos da vida, né? Que já está ali há muito tempo. Então, é muito... Olha, a Globo... São generosos, há uma troca realmente de... Não tem regra. Porque você vê, a Globo tem simultaneamente contratado em torno de 500 a 600 atores no seu quadro, né? Claro que isso gira, isso muda e tal. Então você tem pessoas, como em todo lugar, você tem pessoas de diversos tipos, modelos e naturezas. Agora, o que eu tenho notado é que hoje em dia os tempos não têm mais tanta paciência com a intransigência, com o maltrato. Então, naturalmente, esses mais difíceis, assim, cada vez menos a gente vem se deparando. Assim. O exemplo que você deu foi muito feliz. Tony Ramos é uma pessoa absurda. É uma pessoa absurda, assim, de humanidade, de generosidade. Sempre elogiado, sempre elogiado. Nossa, outra pessoa que eu tive, assim, que eu não esqueço nunca, de trato e de inteligência, é a Marieta Severo. É uma pessoa de uma grandeza, assim, toma conta de todo o patrimônio de Chico Buarque até hoje, é quem trata e organiza da carreira dele. É uma pessoa com uma carreira incrível, não só na televisão, mas mantém o Teatro Poeira, junto com o André Beltrão, lá no Rio de Janeiro. É uma grande... Tá voltando à TV agora, né, André Beltrão? André Beltrão está voltando agora, na novela, inclusive, que Tina tá, que é Rancho Fundo. Então, assim, você coleciona e, no fundo, é quem fica, assim, porque é quem você acaba se relacionando com mais proximidade, trocando uma palavra. Então, eu carrego, sim... Tem muitas pessoas que são gigantes do teatro, que transitam tranquilamente, assim, na televisão. E quem é teatro é impressionante. Você senta numa mesa e rapidamente a conversa surge, enfim, para parar é difícil. Eu não sei se... Aliás, foi Paulo Altran que falou, mas eu não sei exatamente se foi dessa forma, ele dizendo que todo ator precisa ter uma base no teatro. Não sei se você concorda. Eu como jornalista, para mim, todo jornalista precisa ter uma passagem, nem que seja mínima, por uma redação. Uma redação. Eu já... Então, não sei se funciona também essa parte da arte cênica. Eu concordo assim. É difícil hoje em dia, né, como eu disse assim, na parte artística, você colocar qualquer coisa enquanto regra. Eu acho que isso é um tiro no pé. Não dá para você dizer só é ator quem vem do teatro. Tem gente que hoje em dia, cada vez mais, que envereda já direto para o audiovisual, que é uma mídia que já nasce na mão das crianças, das pessoas, né, e às vezes tem uma certa desenvoltura. Agora, isso também não é uma mentira. Dizer que o teatro ele vai lhe dar um estofo absurdo de experiência e repertório
que vai lhe dar um lastro de segurança, assim, que vai lhe dar muito mais condições de sobreviver a toda e qualquer experiência no campo da interpretação, isso é uma verdade, sim. Porque começa, porque aí você tem dois fatores, assim, entre outros. Um deles hoje, embora isso não seja tanta regra hoje, mas o teatro tem a literatura como base. Então, assim, eu tenho uma sorte de ter passado, e não só uma vez, ter me aprofundado na obra de um Shakespeare inteiro, de um Nelson Rodrigues, e tantos outros autores que marcaram a minha... E não é porque assim, eu vou ler tal... Não é porque você está montando um espetáculo, você tem que ler uma vez, duas vezes, reler, estudar, botar aquele texto na língua. E aquilo não está ali à toa, essas pessoas não são quem são à toa. Então, eu acho que isso começa o ofício atrelado também com um pensamento reflexivo, filosófico do mundo, das coisas, né? E outra coisa do teatro é a artesania do seu fazer, né? O teatro, o audiovisual, ele é mais setorizado, né? Cada um tem sua função, você decora seu texto, tem alguém para passar sua roupa, tem alguém para dirigir o carro, tem alguém para operar a câmera. O teatro, sobretudo o teatro de grupo, não é bem assim, né? O teatro de grupo é uma coisa que todo mundo faz tudo, então isso lhe obriga a uma disposição ao coletivo, né? Ao trabalhar junto, que eu acho que dificilmente outro ofício lhe dá. Então, esses dois pilares já fazem uma diferença imensa, dentre outros que a gente poderia listar aqui. E como é que foi esse aprendizado no teatro? Porque você veio de um trabalho escolar, Rapaz, foi uma coisa a fórceps ali. eu acho que é como se fosse isso, como se fosse a fórceps, mas tem um nome que eu acho mais bonito, que é assim, que é um aprendizado relacionado a uma prática. A gente aprendeu de dentro. A gente primeiro entrou e depois foi... Você vê, eu entrei num grupo que se intitulou Clowns de Shakespeare e as pessoas diziam, vocês montam Shakespeare. Cara, eu nunca li nenhuma peça, não sei nem quem é esse homem direito. Não sei nem onde ele nasceu. Na época, isso com, sei lá, 14, 15 anos de idade. Ele disse, vocês fazem trabalho de clown? Clown? O que é clown? E esse nome foi retirado de uma poesia de Manuel Bandeira, chamado Poética. Ele disse, eu estou farto do lirismo comedido, eu quero antes o lirismo dos bêbados, dos loucos, o lirismo dos clowns de Shakespeare, dos palhaços de Shakespeare. Ele dizia, eu não quero mais saber de lirismo, que não queira dizer libertação. Aí o professor viu esse nome lá e botou no grupo, mas não... Foi o professor que botou. Foi o professor que botou. Então a gente vestiu uma camisa que não tinha uma correlação com o que estava vestindo a camisa. E as pessoas foram perguntando, a gente foi se constrangendo e a gente foi atrás de suprir essas deficiências. Aí na segunda vez eu já tinha pego num livro, na segunda vez já foi. Aí descobri que tinha uma oficina de clown, que tem uma professora que dava no Paraná, que era a Delvane, né? A gente fez uma cota, trouxe essa professora e a gente foi suprindo de dentro essas deficiências, assim, já que a gente se dizia, então que sejam, né? E aí disso a coisa foi se encorpando e começaram a vir os grandes diretores. Gabriel Vilela é um diretor gigante do Teatro Nacional, Márcio Aurélio, Renato Carrera e outros que a gente se deparava em conversas, em bate-papos. Então, assim, e profissionais da voz, profissionais do corpo, a gente foi se munindo de pessoas, agora sempre aplicada à montagem de um espetáculo, a manutenção do espetáculo, a realização de uma cena. Minha escola foi essa. Aí depois de quase 30 anos de estrada, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um mestrado, vou botar uma ordem acadêmica na casa. Aí fiz um mestrado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas o mestrado foi posterior, foi para organizar o que a gente já tinha... É isso, aprendemos fazendo, Sérgio, aprendemos com a prática. E que prática. 30 anos do clown, né? Não sei. Qual foi o espetáculo assim, que você se sentiu mais realizado, foi mais gratificante para você? Porque assim, são muitos espetáculos marcantes aqui para a história potiguar, principalmente. Sim. Meu Seridó teve uma senhora circulação. Acho que o Ricardo III também circulou bem. O Abrazo teve aquela história da censura, né? Foi. Assim, qual você deu mais prazer? Eu vou primeiro separar a categoria dos que eu estava dentro de cena, né? E é cometer uma injustiça, porque quem passou por todos os espetáculos que eu tive e assistiu o último agora, o Clenildes e Clenores, é capaz de estabelecer todas as correlações, tudo que foi aprendido em todos os espetáculos. De cada espetáculo, se é possível tirar um aprendizado e fazer uma relação
com a última montagem. Então, há uma perspectiva de somatórias, vamos dizer assim. Então, é quase um ato de injustiça, mas, sem dúvida, o espetáculo que mais me destruiu e reconstruiu no lugar de entendimento, que mais me trouxe clarevidências e potências assim de entendimento foi o Ricardo III com Gabriel Vilela. Foi uma experiência absurda na minha vida, em que o que eu vivi lá, sem dúvida, se repete em forma de eco até hoje na minha vida. E fora de cena, aí assim, mais nessa mão de escrever e de dirigir, é sempre o último. É sempre o último. E ao mesmo tempo, Sérgio, que o último é aquele que mais lhe representa, é justamente o último que lhe traz um conjunto de déficits e de desejos não realizados que lhe leva ao próximo. É como eu estou agora. Eu já sei, nossa, eu já preciso fazer um outro para sanar todas as lacunas que foram percebidas e abertas agora no Clenildes. Então é assim, sempre o melhor foi o último e mesmo assim ele já gera um porvir. Só que se chama de mente inquieta, né? Talvez seja isso aí. É isso que ele sempre traz de volta ao teatro. Você vai para a televisão, faz uns trabalhos massa, assim, de reconhecimento, tudo. Como você diz, né? Está na Globo, no meio de atores, mas volta ao teatro. Essa mente inquieta que quer sempre... Na verdade, é assim, o teatro você tem, no teatro que a gente faz, você tem o domínio do cronograma. Você manda no seu processo, você faz o planejamento. Nos convites para televisão, você não manda. Eles que dizem, tem um convite, agora não tem convite. Então, o que eu posso dizer é que a televisão, todas essas experiências que eu acho absurdamente favoráveis, que me tiram daqui também para a gente dar uma respirada fora, ver outras coisas. Não só a televisão, mas agora também as séries, né? Elas são circunstanciais. Agora, o trabalho do teatro, ele é contínuo. Esse espetáculo, ele está sendo gestado há 8 anos, né? E antes, bem antes dele começar a ser montado, a gente já tinha estreado o Darwin. Quando o Darwin foi estreado, quando o Meu Seridó foi estreado, já existia Clenildes e Clenores. Quando o Darwin foi estreado, já existia Clenildes e Clenores. Quando o Clenildes e Clenores foi estreado, já existe um próximo espetáculo e já existe um outro espetáculo. Então, essa lista, ela não é algo que surge circunstancialmente. Ela é um arquivo que se abre e vai sendo alimentado e organizado durante muito tempo. Então, esses espetáculos, eles passam muito tempo comigo em condição constante, mesmo quando a gente está na televisão. Então, a televisão é uma circunstância. O teatro é um modus contínuo. Eu imagino, então, a angústia de prender uma coisa assim durante 8 anos. Rapaz, é um pouco disso também. Quando você diz assim, existe há 8 anos, na sua mente, assim, você já tem uma ideia... Isso. Um conceito geral, dos 2 gêmeos, né? A história dos 2 gêmeos. E que tal, e num contexto político. Não é que a história está lá. Porque uma coisa é o seguinte. Se você receber um encomenda, você escreve um espetáculo em 2 meses. Você vai ter que montar o seu espetáculo com tudo que você tem com você ou com o que você tem à mão. Agora, quando você levanta uma ideia e você atravessa o período de 8 anos, você não consegue imaginar a quantidade de coisa que vai lhe chegando. Porque você assiste um filme, você lê um livro, você faz isso aqui, você vai juntando, você tem uma conversa, você tem um bate-papo. Você faz uma viagem, você está na rua e vê uma determinada cena. Então, a quantidade de coisas que lhe atravessam por 8 anos, se você tem sempre levantado a condição da ideia, o cesto da ideia, você vai ressignificando, incorporando, incrementando, somando um conjunto de repertório incrível, assim. Então, eu acho que é um tempo necessário mesmo, assim, para poder você esgota um número mínimo de possibilidades, sabe? E essa ideia? Qual era a ideia inicial? 8 anos. Qual foi o enceto da coisa ali? É difícil falar sem entrar um pouco no assunto da história do espetáculo. Existia uma... Então, isso é tão difícil dizer onde foi o ato original, porque há uns 25 anos atrás eu assisti um espetáculo aqui chamado Brincadeira de Bolso, dirigido por João Marcelino, apresentado lá no Teatrinho da Aliança Francesa, um teatro bem pequenininho, que não sei nem se a pessoa sabe que tem um teatro ali na Praça Cívica. E tinha uma cena
que era acho que é Cal Valentim, que era defendida por Nara e Titina, onde eram duas cidadãs de uma cidade comentando sobre uma fonte que estava seca. E essa cena me impressionou muito, e a partir de então sempre quis fazer um espetáculo que elas duas centralizassem. Aí do Meu Seridó, eu comecei a experimentar, no período de gestação do Meu Seridó, elas duas, e aí me veio mais um tanto de coisa. Eu acho que aí foi onde o espetáculo se apresentou mesmo de forma embrionária. Eu não sei se eu estou dando muito spoiler, mas elas são gêmeas, bivitelinas, que, na verdade, dizem de troncos convergentes de duas lideranças políticas e arqui-inimigas de uma pequena cidade. É uma história complexa, mas saborosa de ser destrinchada no ato do espetáculo. E isso foi eu lembro, não sei se eu estou estendendo muito o assunto, eu me deparei com uma tetralogia de Claudio Lévi-Strauss chamado As Mitológicas, onde o primeiro livro se chama O Cru e o Cozido. E ele se baseia num conjunto de tribos e de mitos articulados por essas tribos, e a mito que ele toma como referência é uma mito Bororó aqui na região central do Brasil, onde a tribo é organizada da seguinte forma: são duas ocas em forma de ferradura, uma de frente para a outra, onde o conjunto das duas, não fosse a cisão que há no meio, formava um círculo completo. Essas duas ocas abrigam castas inimigas, onde elas nem se separam e nem se apaziguam. Elas não se apaziguam por compreender o mundo de forma distinta. E elas nem se separam porque sabe, se separar, dentro em breve, cada parte vai mais uma vez se dividir em dois pensamentos imperantes. Então eles apenas aceitam essa condição. E a forma de perpetuação daquela população, a linha da casta se dá pelo viés materno. Eu pertenço à casta ou o lado da tribo que está a minha mãe. Porém, o varão, ele vem do outro lado, ele atravessa o terreiro na madrugada e copula o lado oposto. Eu achei isso muito interessante. E isso é um dos elementos que resvalam assim, com muita potência na escrita, na definição da trama de Clenildes e Clenores, que é esse perpassamento de material genético arqui-inimigo na confluência ou no apaziguamento, vamos dizer assim, dos ânimos políticos da cidade. Alguma semelhança com a realidade fora? Não, então, eu acho assim que, por incrível que pareça, os acirramentos últimos, eles foram até posterior à ideia. Eu acho que você dizer assim, você vê um espelhamento na realidade brasileira? Sim, tem muito. Agora, qualquer pessoa que reduzir a isso vai ser injusta com o próprio espetáculo. Porque você vai ver isso em absolutamente todo mundo, em todas as pequenas cidades de Mossoró. Né? Eu nasci, vai ver em Alves e Maia, vai ver Rosado versus Rosado na cidade de Mossoró, vai ver em todos os lugares, você vai ver as castas que são definidoras de uma condição política e que se rivalizam. Hoje em dia até isso está mais desmanchado, assim, mas isso é algo que existia em muitos cantos para além dos tempos atuais do nosso país. Sem dúvida. E o que é que você pode falar mais da peça com relação à montagem, seleção de elenco? O elenco é um elenco fixo da Casa do Zoé, não é? Eu acho que a gente é uma instância produtiva assim, que as pessoas não querem encaixar a gente em lugar nenhum. O pessoal de grupo diz que a gente não é grupo, o pessoal de produtora diz que a gente não é produtora, e a gente ficou num determinado limbo, numa determinada época isso me preocupou, e ultimamente eu disse assim, não é um problema meu dizer o que eu sou, acho que o nosso problema é fazer. Mas porque essa discussão às vezes se dá porque a gente separou a parte produtiva da parte artística. A parte criativa da Casa de Zoé não se envolve com a parte produtiva, da onde vai arrumar dinheiro, quando vai contratar, quem vai pagar, como vai. Ele não se preocupa com isso, justamente para que a gente fique livre para poder ser quem a gente é, no caso, exercer o papel do artista. Isso foi algo que, durante muito tempo, no teatro de grupo, que é a minha grande escola, assim, me tirava muito juízo, sabe? Você ter que escrever o edital, correr atrás do patrocínio, fazer a arte gráfica do cartaz, contratar o teatro, contratar os carregadores, contratar o caminhão, comprar as passagens, tratar do hotel e depois correr, arrodear, vestir o figurino e ir para a cena. Então foi uma coisa que eu disse, vamos separar isso, gente. Ao mesmo tempo,
A Casa de Zoé, onde eu acho que ela não funciona como um pensamento comum de produtora, é que ela não trabalha com elenco, vamos dizer assim, com audição e escolher o elenco. Nosso elenco é o mesmo do Meu Seridó, é o mesmo do Sinapse Darwin e é o mesmo do Clenildes e Clenores, com raríssimas trocas ou exceções. Igor agora saiu para fazer uma novela, substituiu. Caio foi fazer um doutorado no Rio de Janeiro. Então, não houve continuidade, nem substituído, apenas não houve continuidade no papel dele. E quando ele voltar, sem dúvida, o lugar dele está guardado. O Igor, a mesma coisa. Mas o elenco, ele se repete, ele é fixo. E eu acho isso muito importante, Sérgio, porque existe uma inteligência que não está nem em mim nem no outro, está no entre. A gente vai aprendendo a fazer um entrosamento. Então, o nosso elenco é esse, é o elenco de sempre, que agora, desde o Davi para cá, incorporou-se 2 músicos, Ives, que é guitarrista, que é baterista, e Tony, que é guitarrista. E eles estão em cena, cada um. Tony Gregório. E eles começaram só com guitarra e bateria, mas tá fazendo o quê? Vem aqui dar um texto também, já caiu para dentro da cena, já estão falando em tudo. Você perguntou mais alguma coisa, não? Sobre Elenco, montagem? Acho que é isso. A Casa do Zoé fez uma parceria agora recente com a Fundação Hélio Galvão, né? Perfeitamente. Uma parceria. Agora nova sede. Como é que se dá essa? Campos Sales ali, 930. Pelo que eu vi, percebo e digo, eu acho que veio num momento fabuloso para todos os lados. Dácio estava com um espaço ocioso, com o mato crescendo, o cupim querendo reaver aquilo que lhe era de direito até a gente chegar aqui, né? E às vezes assim, algumas pessoas entrando, um acervo sem preço que tem ali dentro, de livros, de quadros. E ele, solitário nessa luta, estava se sentindo, estava pesando, né, sobre os ombros dele, e ao mesmo tempo, a gente absurdamente carente de um espaço para trabalhar, para ensaiar, né, para poder guardar o nosso material, que cada vez aumenta mais. Então, ele cedeu o espaço à Casa de Zoé, mediante o compromisso de toda a reforma e revitalização, juntamente com a manutenção de todo o acervo, o que para a gente não é difícil, porque o carinho que me desperta por tudo aquilo ali, e por Arlindo, por Titina e por todos da Casa do Zoé, é algo natural para qualquer pessoa que é artista, no reconhecimento, né, do valor do trabalho de um outro artista. Então a gente tem cuidado com muito carinho daquele espaço, porque nos é muito caro e muito útil, e talvez isso para Dácio hoje seja o mais importante. Sem dúvida. Mudando um pouquinho de assunto, mas dentro do assunto, você acha que o Teatro Potiguar amadureceu ao ponto de só agora ganhar esse reconhecimento, de ter tantos convites bacanas da Globo, de outras emissoras, para fazer uns trabalhos assim realmente maiores? Você vê a Alice Carvalho já despontando, o Mar do Sertão agora com um elenco tão grande de potiguares. Foi algo tardio ou realmente houve um amadurecimento para que se chegasse a isso? Não, eu acho que esse movimento, ele parte mais até do Sudeste, sabe? Do que do Teatro do Rio Grande do Norte. Não desmerecendo o Teatro do Rio Grande do Norte, é por um justo merecimento ao Teatro do Rio Grande do Norte, que sempre teve suas expressões muito potentes, sabe? Porque antes desse período agora, já tinha os Claus, já tinha o Estandarte, né? Já tinha o Argamassa um pouco mais atrás, você tinha João Marcelino, Chico Vila, Pedrão, Racine Santos, e antes desses, você tinha Sandoval Vanderlei, você tinha Gesiel Figueiredo, e você sempre vai encontrando assim pessoas muito aguerridas e potentes na realização do teatro. Eu acho que começou a haver acho que começou a ficar difícil para as instâncias do Sudeste negar essa pluralidade do país. Viu que era necessário, eu acho, receber pessoas cada vez mais de outros estados, e calhou nesse período assim, o Klaus estar numa
num momento muito potente, e rapidamente, de repente, chegou-se a Titina, a mim, e daí foram tendo outros e outros e outras, mais pessoas, Quitéria, que é uma atriz que eu admiro pra caramba, Matheus Cardoso, que Alice Carvalho não precisa nem dizer, enfim. E agora tem Igor que está lá também, que é de Mossoró, Igor que vai chegar aí com muita força, porque é um grande ator, Igor Fortunato, e tantos outros, não fica só por aí não, a lista é grande que a gente se arrisca e corre risco de acabar esquecendo um monte de gente. Eu acho que essa validação, ela parte mais de uma mudança do Sudeste, né? Agora, falando do Teatro Potiguar, também é justo dizer que eu não consigo ver uma linha histórica coesa de causa e consequência no Teatro Potiguar. O Teatro Potiguar, ele sempre... Aquela evolução gradativa. Não, porque ele sempre se dá a partir de iniciativas. Ou um grupo, ou uma pessoa. É claro que nesse lugar uma acaba inspirando a outra, mas é muito o ator, a atriz, o cenógrafo, o diretor, o dramaturgo que compra a briga para si e acaba realizando. Não existe uma classe, não existe um mercado, não existe uma estrutura de circulação posta, pronta, onde você só estuda, se capacita e busca seus contatos e você entra no Teatro Potiguar. Não existe. Existe uma coisa que você quer, então vá lá e faça. Plante seu edital, pegue o seu dinheiro, vá atrás do seu patrocinador, não é? Consiga seus amigos dos veículos, divulgue, faça sua rede de divulgação, conquiste seu nome e tal e tal. É muito assim, infelizmente. Nós não temos, por exemplo, São Paulo. Você tem ali uma rede de estruturas públicas e privadas. Os teatros musicais é uma rede que gira um dinheiro absurdo. O SESI e o SESC giram um dinheiro muito favorável que mantém uma circulação e a sustentação de uma série de grupos e de atores e de artistas. Aqui você não tem isso. Então acaba partindo mais das iniciativas individuais ou coletivas para o todo. Mas eu acho que eu não consigo identificar uma história una, coesa, onde um grupo vai formando o outro e uma coisa vai se conectando à outra. Também é importante dizer... o teatro que a gente conhece, Sérgio, do Rio Grande do Norte, ele é um teatro. Existem muitos teatros que a gente... Por exemplo, existe o Teatro da Trapiá, que está sendo feita lindamente lá pelas bandas de Caicó, com Alexandre Muniz, com Lorival. Existe o Teatro da Cia Pão Doce, existe o pessoal do Tarará, por exemplo, está com um espetáculo agora, que é Dionísio e acho que Mossoró. Que está indo para Pudi. Eles estão buscando, e cada vez para comunidades cada vez mais... A Trapiá também tem buscado muito ir para comunidades cada vez mais distantes. Então, assim, o trabalho da Trapiá. E constante, uma peça atrás da outra. Então, eles estão indo para comunidades, para povoado, que a gente não dá conta, e eles estão existindo, entendeu? Mas não obrigatoriamente, como foi o Clenildos e Clenores, assim, teve nas redes sociais, teve nos veículos e tal. Então, é importante a gente lembrar também que o Teatro do Rio Grande do Norte são muitos teatros, e não obrigatoriamente aquele que a gente vê, ou que está próximo a gente, assim. Pão Doce fez 20 anos agora, né? Pão Doce tem uma estrada danada. Pão Doce vive no Sudeste e apresenta muito por aqui também, né? Pessoal maravilhoso lá de Mossoró. E talvez eu tenha sido, talvez a mesma coisa esteja acontecendo em Macau, a mesma coisa esteja acontecendo em Açu, tem uns grupos de lá também, às vezes a gente não dá conta, são muitas cidades. E tem gente que... Você vai nessa cidade e o pessoal diz assim, aqui em Santa Cruz tem fulano, que tem um grupo de teatro que tem tantos anos, né? E que faz teatro de forma ininterrupta. Então... É isso, eu acho que a gente é plural e por uma falta de uma, como é que eu posso dizer assim, de um subsídio constante e robusto, acaba a gente não conseguindo ver tanto assim um panorama uno, né? É muito esfacelado. Até editais agora já surgidos agora para o audiovisual, né? Cine Natal, teve esse agora mais específico agora da Paulo Gustavo, mas você não vai para o teatro, né? Não, pois é. E afora a realidade dos teatros locais, né? O Sandoval tá aí fechado há sei lá quanto tempo. Dizem que vão reabrir, mas até agora não reabriu. Olha, eu tô, desde que eu tá no dia de Natal que dizem que vão reabrir. Mas não importa, porque tem que reabrir, sabe, assim, eu acho que acho que não é nenhuma questão de, enfim. Mas é isso, eu acho que o teatro nesse sentido, o audiovisual
eu tenho um pé no audiovisual, eu sou amigo de todo mundo do audiovisual potiguar, pessoas que são batalhadoras pra caramba. Agora, eu não acho que a gente deva dar menos verba ao audiovisual, acho que a gente deve dar mais verba ao teatro, né? Claro. Eu acho que está faltando também a gente reconhecer aí a vertente do teatro que anda bem carente de recursos e de editais. E são grupos que estão há muito tempo, Sérgio, que atravessaram agora um período de penúria muito grande, somou-se pandemia, a ausência de projetos e de editais e de verbas destinadas pelo poder público para a área e tal, teve esse ato aí bem grande. E a galera ainda não tomou pé ainda, sabe? Acho que agora, aí veio o primeiro, que foi Paulo Gustavo, tem uma parcelinha pro teatro, mas o grosso era pro audiovisual. Tá todo mundo aí na expectativa da Audi Blanc. Eu acho que falta, sim, do governo do estado, falta um editalzinho aí pro teatro, prefeitura também, se bem que a prefeitura acho que já vai abrir agora a Paulo Gustavo. Espero que o governo também do estado faça o mesmo o quanto antes, porque essas verbas, elas fazem muita diferença para quem está na ponta de lança, na ponta da luta, assim. Cada verba que chega é um alívio grande, principalmente quando você tem uma equipe grande e você acaba assumindo custos fixos, como é o caso da Casa de Zoé, agora com a Eli Galvão. A fundação não consegue cuidar do teatro anexo à própria sede, que está caindo aos pedaços, o Teatro de Cultura Popular Chico Daniel. Uhum. É um retrato do... Eu acho que esse descuido, ele é algo... Um teatro lindo, ele é algo recorrente, charmosinho, assim. Pequenininho, mas charmosinho, que era... Pois é. Criado ainda na gestão de François. De François, exatamente. Temos aí esses dois teatros que a gente deixa aí o apelo para reabrir, o Sandoval Vanderlei e o TCP. São dois teatros que fazem diferença e que, enfim, tira público de casa, gera renda, faz com que as pessoas se disponham a... Porque eu conheço muita gente que não consegue fazer um espetáculo para se justificar apenas 1 e 2 pautas do Alberto Maranhão. E que também não cabem no Riachuelo. Entendeu? Um teatro hiperdimensionado, sobretudo no valor cobrado. Tem grupos aí que precisam do TCP, tem grupos aí que precisam do Sandoval Vanderlei. Quem acaba suprindo muito isso aí é a Casa da Ribeira e o TC Sol, né? Pois é, e a Casa da Ribeira, por ser privada, ela tem um custo operacional alto, que é transferido para a pauta, uma pauta de R$1.400, R$1.500, que seria o justo para pagar os custos da casa, mas fica difícil de você reverter isso nos assentos disponíveis e ainda tirar ali o ganho do artista, né? Sem falar na situação da Ribeira. Complicado. Pois é. César, voltando um pouquinho para a questão das minisséries, das novelas, pode ser ignorância minha a pergunta, me perdoe já desde então, porque eu vejo muito pouco TV aberta, mas o pouco que eu vejo é essa leva de atores nordestinos que estão chegando lá, fazendo muito trabalho de nordestino. Aquela velha pecha, que hoje em dia até já mudou um pouco, dos negros fazendo papéis de empregados domésticos. Há um pouco disso ainda? Sim. Essa é uma pauta interessante. Eu acho que é assim. Eu acho que a galera tem gritado, né? O pessoal tem reclamado hoje em dia, tem revertido algumas coisas. O próprio Alan, que é o diretor do Rancho Fundo, que vai começar agora, ele tomou uma série de iniciativas para inverter essas questões, mas você acaba tendo uma ação aqui, um cuidado ali. No geral, essa é uma perspectiva, é uma máxima que se repete. E agora eu quero deixar bem claro, viu, Sérgio? Eu acho que uma coisa importante também é o seguinte: não é problema nenhum ator nordestino fazer papel de nordestino, assim como eu acho que não é problema nenhum um ator sudestino fazer papel de nordestino. Porque eu acho... Eu acho que o princípio de atuar é alteridade. É você fazer uma pessoa que não é você. Entendeu? É você fazer alguém diferente daquilo que você é. O fato, eu, por exemplo, já fiz uma série de Matador. Isso não quer dizer que sabe? Eu acho que a questão é quando isso se coloca... de uma forma preconceituosa, né? Como por exemplo, os atores sudestinos são tutelados a fazerem nordestinos e os nordestinos não são tutelados a fazerem os sudestinos, entendeu? Se isso acontecesse de forma equilibrada e justa, eu acho que não é problema nenhum
uma pessoa fazer quem quer que seja que não seja ela. Contanto que isso não configure um engessamento mediante a um determinado preconceito, mediante a uma determinada injustiça com alguma região, classe, cor, gênero ou sexo, qualquer coisa assim. Se você for ver agora estou relembrando agora a imagem de ator nordestino, parece aquele Zé do Mundo, né? Sim. Fez muito, né? Sempre Chico Dias, muito Chico Dias. Você pega uns assim e alça uma condição icônica e parece que sempre que precisa de alguém, né, chama ele. O mercado audiovisual, sobretudo a televisão, tem disso também. Ele organiza você num determinado lugar e a partir dali ele sempre lhe reusa naquela determinada instância. Eu quero chegar agora num tema mais leve, que eu penso que sejam hobbies seus. Uhum. A sanfona e a Kombi. Rapaz, eita. Ainda tem a Kombi? Tenho. A Kombi eu tenho. Eu não sei se vou conseguir, mas o meu plano é levar ela até fazer igual os cubanos, né? Que não trocam carro, vão só ajeitando e reformando e leva até o fim. E o pior, ou seja, é que a Kombi, ela me tem, entre outras coisas, um fim utilitário. Porque eu carrego muita coisa nela, né? Assim, a gente tem um caminhãozinho para carregar material pesado, mas tem um material mais delicado que... Então eu uso a Kombi para frete mesmo do teatro. Ela tem esse uso e às vezes quando a gente vai para o interior, a gente leva a equipe técnica nela. Então, além de ser um hobby, um amor, um afeto, uma paixão, ela também ela tem sua função de utilidade. E a sanfona, cara, eu não sou músico, eu sou péssimo músico, assim, eu sou um cara que é fascinado pelo instrumento e sabe a história dos Novos Baianos, né? Que os Novos Baianos, você viu, não sei se chegou a ver o filme deles, que eles, tudo que ganhavam, eles investiam em material de futebol, em chuteira, em caneleira, em terno novo, quando eles ficavam lá naquele sítio próximo ao Rio de Janeiro, né? Porque eles, né, surgiram e explodiram mesmo. Tudo que eles ganhavam, eles revertiam no equipamento, porque na cabeça deles, eles não eram músicos, eles eram um time de futebol, né? Eles eram um time de futebol, eles não eram aqueles gênios, aqueles poetas, eles eram um time de futebol e investiam muito nisso. Eu acho que a minha diferença é que eu sei reconhecer, que se eu pudesse, eu dizia que eu às vezes, assim, da asa formiga, né? Porque eu acho que se eu aprendesse a tocar mesmo aquele instrumento, eu ia me embora com uma banda dessa de forró. Eu não sou músico também para classificar, muito menos nessa área de sanfona. Mas, cara, desenrola muito bem. Não, já um churrasco, por ver o pessoal meio alto, já seguro legal. Mas para ir para cima de um palco com a banda e tal, aí eu acho que tá faltando um chãozinho danado ainda, assim, para dizer que é uma carreira de fato artística, que é um caminho, aí eu acho que tá faltando um tanto ainda. Eu lembro de um texto curtinho, maravilhoso, bicho, que você escreveu quando comprou a Kombi. Eu vi no Facebook. Eita. Que você dizia que a Kombi, em geral, né, você dizia que a Kombi era um agregador, né? Juntava gente. A Kombi é um agregador. Mas a sanfona tem um pouco disso também. A sanfona tem um pouco disso. Rapaz, você não imagina como. São dois hobbies que agregam. Você não imagina como. Você chega no interior, sobretudo, num bar, acabou. Sempre tem um zabumbeiro ali. Dentro do próprio grupo tem um pessoal que desenrola bem a zabumba. Quando você puxa a danada. Teve uma vez que a gente foi no sítio de Santa Cruz, que é aqui em Veracruz. Aí o sítio de Veracruz só tem uma pracinha no meio e um quiosque. A gente foi, puxou a sanfona lá e quando veio, chegou um prato de galinha. Aí chegou uma cerveja. Sabe, assim, parece que aí já tinha um mundo de gente dançando na frente. Parece que quando o sanfoneiro se senta, o zabumbeiro também, o trianguleiro, e a festa começa, parece que todo mundo cuida ali daquele epicentro festivo, né? É uma coisa muito mágica. Impõe. É impressionante, porque um violão, por exemplo, é mais comum alguém chegar e puxar uma sanfona, é um negócio mais complexo. Então sou mais alto, mais alto. E o nordestino logo se identifica, né? Tem uma coisa de identificação também ali. E é isso, pertencimento. Bate no lugar de pertencimento, uma sanfona. Uma vez eu não esqueço nunca, o Manel, que era também meu professor, levou uma sanfona para ajeitar uma captação. Ele estava vindo de um lugar ou de outro, a gente marcou aqui na Avenida 6, já quase chegando na
na Morgolveia, aí calhou de ser nesses quiosques assim, de lata, tipo uma cigarreira. Tinha um cara completamente desalmado, assim, sentado. Ele disse, olha, deixa eu mostrar a captação. Quando ele puxou o fole, esse cara tava com um copo de cerveja, esse homem se encheu de vida, ele levantou os braços. Ei, ele não sabia nem o que estava acontecendo de lado dele. É um negócio, assim, que quando você puxa o fole, a vida irradia para quem está do seu lado. Sobretudo se for num lugar que tenha etílicos e, enfim, e pessoas. Que danado você inventou de aprender sanfona? Na época que eu comecei a fazer teatro... Porque assim, a pessoa, primeira, eu quero aprender um instrumento. A primeira coisa que a pessoa exclui é uma sanfona, porque é muito difícil. E é justo, excluam, é sério. Porque é um começo muito penoso. Porra, muita coordenação, tipo bateria. Às vezes eu acho que é melhor, fico pensando que é melhor você aprender um outro instrumento, virar músico e aí ir pra sanfona já carregando uma série de bagagem. Porque a simultaneidade que ela lhe impele para a saída, a possibilidade que aquela pessoa desista é muito grande. Então, de repente, se fosse um violão, a pessoa seguia, mas ela lhe impõe uma quantidade de fracasso tão grande da sanfona no início, é sério. Tanto é que você vê, assim, de 90, vamos dizer, de 100 pessoas que decidem estudar instrumento, 90, 95, 98, desistem rapidamente. A quantidade de desistência da sanfona é muito grande. Mas, assim, a quantidade de prazer que ela dá é muito grande. Quando eu comecei a fazer teatro, era um teatro muito comum que requisitasse que você dominasse um instrumento. Aí eu escolhi a sanfona. Eu comecei muitas vezes. Eu recomecei muitas vezes. Até numa determinada vez eu tenho um pouco mais assim de colheita, de aprendizado. Aí disse, não, agora eu não vou largar mais não. Aí fui e sigo ainda até hoje. Bom, para fechar... Foi... Clenildes e Clenores. Tivemos a estreia agora no TAM, no último fim de semana. Foi sexta ou sábado, né? Sexta e sábado. Duas sessões no sábado e uma na sexta. Não pude ir porque eu estava com minha filhota. Bom, recebeu o convite. Eu convidei você. Mas eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade, não. Pois é, e eu queria saber justamente dessas próximas oportunidades. A gente falou rapidamente no início, antes de começar o programa, decorrente de alguns imprevistos, só vão ter novas sessões lá para junho, é isso? Isso. A gente tem 2 integrantes, né? Que é Tiquinha Rodrigues e Ives. Tá fazendo uma cirurgia hoje de ligamento, um tendão do braço, algo que não é complexo, mas precisa de um mês de recuperação. E na sequência, Ives sai em turnê com Camarones, orquestra guitarrística. E só volta aí. Acho que isso é o foro, viu? Não sabia. Pois é. E acho que eles só voltam no iniciozinho de junho, então o espetáculo está refém desse período. Mas digo 2 coisas. Primeiro, a gente tem a obrigação de fazer mais 5 dentro da verba já captada, fora outras que a gente está em vias de captar. Então não tem perigo da gente não fazer mais vezes sob o risco de ser preso ou de ter que devolver um dinheiro que a gente não tem. Quem não viu não tem o risco de não vai ver sim, e a gente está atento à questão dos ingressos, porque voltaram algumas pessoas para casa. Muito feliz por um lado, saber que o teatro transbordou igual Gargalheiras, mas muito triste também saber que muita gente voltou para casa, porque o desejo do ator, do espetáculo é poder apresentar e ser visto por todos aqueles que assim se interessam. Então a gente vai estar pensando num esquema que não corra risco de voltar ninguém para casa, está construindo aqui um formato e um número de pautas para atender a todo mundo. Mas mais do que essas 5 que já estão certas e são obrigatórias, assim, os espetáculos da Casa dos Zóia, eles costumam ter uma vida muito longa. O Darwin está vivo, vai ter várias apresentações esse ano, já estão previstas, inclusive para o Ceará, para Paraíba e quem sabe até Pernambuco, né? O meu Seridó está aí há 7 anos, está vivo, forte, robusto, várias apresentações então para esse ano pelo BNB Cultural, pelo edital. Então, o Clenildes ele só entra na mesma linha, um espetáculo que eu tenho certeza que vocês vão ver muitas vezes ainda aí sendo divulgado, e quem não conseguiu ver é só ter um pouco de paciência, que vai conseguir ver. E, de preferência, o que depender da Casa do Zoé, conforme as nossas... o nosso pensamento, vai conseguir ver, inclusive, de forma gratuita, porque sempre que a gente pode, no máximo que a gente pode, a gente bota os espetáculos gratuitos. Locais já definidos ainda não, né? Eu acho que muito provavelmente no TAM
Isso é certo, vai voltar para o TAN, a gente tá ainda pensando, tentando organizar, ver se faz leva para a Zona Norte também. E existe uma negociação bem legal aí para ser uma das vezes no Riachuelo e também gratuito. É isso, a gente fazer gratuito no Riachuelo, dentro dessa verba conquistada. Então aí quero ver se alguém volta para casa no Teatro Riachuelo, porque ali acho que é uns 1.500 lugares. Cara, seria a primeira peça potiguar no Teatro Riachuelo, não? Não, acho que já teve. Meu Seridó a gente já fez lá. Já fez lá, né? Já. Acho que Carmim já fez lá. Piruá já fez lá, né? Agora, é claro, assim, acho que precisa ser subsidiado, né? A gente precisa de um subsídio, porque é uma pauta que pra eu gente... lembro, os outros não lembro, não. Cara, teve. É isso. É isso. Valeu, grande César. Valeu, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a você, né? Passou rápido, não faltou assunto, não, eu acho. Deu 1 hora, Henrique? Uma hora. Fechou. Obrigado aí, a audiência toda. Tá bom? Obrigado a você. É isso aí, até o 11º programa Papo Calado. Valeu, galera. Dá uma curtida, se inscreve no canal. Valeu. Olha aí. Foi. Bom demais. Mais 1 hora. Na verdade, você precisa 58 minutos. Mas, rapaz, foi ligeiro, assim, não... Só porque quando você tá falando, você